Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro semanal aqui na nossa sala live especial de domingo, né? Sempre atendendo os pedidos aí nas redes sociais. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Lembra sempre de deixar o like, né? E aqui a gente fala de investimentos, né? De uma forma simples, aberta, acessível para todos, né? Por isso que é muito importante, né, a gente divulgar o canal que vem crescendo, né? E a gente quer chegar cada vez mais longe por aqui, né? Hoje a gente vai falar sobre, depois de toda essa volatilidade, oscilação na bolsa, no Ibovespa, nas small caps, no câmbio, né? O câmbio fechando acima de seis reais, né? O maior patamar da história. E aquela clássica pergunta, Marco, o que comprar para esse mês de dezembro, né? Qual ação a gente deve priorizar? O que o mercado deve priorizar nesse momento ou também ao longo do ano de 2025, né? Já a gente está acabando o ano de 2024. O que a gente deve priorizar para o ano de 2025, tá? Lembrando, né, que no comecinho desse ano, inclusive eu dei uma entrevista aí para o Estadão, né? O artigo está lá disponível para todos lá no comecinho do ano. E eu passei justamente esse recado. Quais ações a gente deveria priorizar para o ano 2024? As ações mais previsíveis, as ações mais maduras, as ações mais líquidas, né? E talvez para o mês de dezembro e também para o ano 2025, o investidor continue priorizando, né, esse tipo de empresa, esse tipo de ação, tá? Então a gente vai ver aqui duas delas, duas grandes. Lógico que essas duas aqui são empresas, né, de certa forma que têm o capital misto, né, tem o controle, né, do governo especificamente, mas é uma empresa de capital misto, ou seja, tem ações listadas em bolsa, né? Não é uma empresa exatamente pública, que é o Banco do Brasil e a Petrobras. A gente vai rever aqui alguns conceitos, né, algumas características dessas duas empresas, e principalmente para você que quer viver de renda na bolsa, ou seja, você não quer ficar tradando, né? Talvez menos preocupado com as oscilações, e pelo contrário, né? Se você está aumentando sua posição todos os meses, talvez uma queda de 5, 10% no caminho pode abrir uma oportunidade para você aumentar a sua participação, para você melhorar o seu yield, né, seu dividendo esperado, o famoso yield on cost. A gente vai fazer algumas simulações e ver alguns conceitos aqui que talvez também valha para o ano de 2025 também, seja no Banco do Brasil, seja na Petrobras. Particularmente no Banco do Brasil, a gente consegue ver aqui na tela que, de fato, as ações caíram recentemente ali do patamar dos seus R$ 28, né? Voltando aqui, sendo negociado perto ali do patamar de 25 até abaixo de R$ 24. Quando a gente tira o zoom especificamente, a gente vê que as ações continuam se valorizando no longo prazo, né? Mas no curto prazo teve uma leve correção, tá? Vamos olhar aqui a própria Petrobras, já é um caso diferente, né? A gente vê que, de certa forma, ela tem conseguido se manter ali no patamar entre 35 e R$ 40, tá? Por que isso? Por vários motivos, mas vamos colocar primeiro pela qualidade da entrega dos resultados, né? A gente tem a entrega aqui dos resultados, por exemplo, da Petrobras especificamente, os resultados são bons, tá? A companhia continua sendo uma empresa que tem potencial de crescimento, tem potencial de gerar caixa, tem novos projetos, né? Foi anunciado recentemente, eu já gravei vídeo falando sobre planejamento estratégico e deve continuar a mesma política de distribuição de dividendos. Então, é um ativo que tem crescimento, né? De certa forma, gera muito caixa, gera muito dividendo, é um ativo muito líquido e, para mim, os investidores devem continuar priorizando esse tipo de ativo ao longo do mês de dezembro e talvez ao longo do ano de 2025, tá? Então, são, de certa forma, empresas mais maduras, que geram muito caixa, né? E aí, o que vocês precisam sempre olhar é sempre esse indicador aqui, retorno sobre capital empregado. Vou dar um zoom um pouco maior, né? Vocês podem até me questionar, né, que já foi um patamar maior lá no ano passado, né, com as informações que a gente tem disponíveis até esse momento, ou seja, o retorno sobre o capital empregado já foi de 11,5%. Vocês podem me questionar, falar, opa, Marco, está caindo, mas continua sendo uma companhia que gera valor para os seus acionistas, gera valor para a sociedade, e principalmente através de dividendos. Mas vamos começar pelo Banco do Brasil, especificamente, tá? O que a gente precisa recapitular aqui, caso você vá fazer seus investimentos ao longo do mês de dezembro, ao longo do ano de 2025. Primeiro, o Banco do Brasil tem uma política de dividendos muito justa, muito conhecida, né, pública,
O que eles falam? Primeiro indicador que a gente, né, você deve estar já familiarizado, mas só para a gente recapitular. Payout é o percentual que a companhia decide distribuir de lucro, né? Se ela fez 100 milhões de lucro, né, e distribuiu 50 milhões, o seu payout é de 50%. Basicamente, o Banco do Brasil, ele aumentou recentemente, né, nessa atual política, de 40% para 45% de distribuição do seu lucro. Então, ela pega todo o seu lucro, né, e distribui parte desse lucro, né, ou seja, 45% do lucro distribuível aí para os seus acionistas. Tem uma política, uma data, tá? Isso aqui é do ano de 2024, né? No ano de 2025, lá no começo do ano, eles publicam uma nova tabela dessa. Então, eles têm todos os dias, tá? A data de anúncio, base acionária, data X, tá? Até o começo do ano que vem. Então, são 8 distribuições por ano, tá? Lembrando desse valor, tá bom? E também o próprio Banco do Brasil, ele passa o que a gente chama aqui de uma expectativa de lucro. Então ele fala assim, Marco, eu vou fazer nesse ano 37 a 40 bilhões de reais de lucro, né? Então eu como analista não posso falar que dificilmente o banco vai fazer 30 bilhões de reais, não tem como. Ele está me falando, inclusive ele reforçou esses números recentemente, né? Ele falou, ó, mantive, né? Foi mantida essa projeção. Talvez algo mais próximo de 37 bilhões, talvez algo mais próximo de 40 bilhões de reais. Marco, o que é o lucro de 2025? O banco não passou uma projeção. A gente vai fazer uma simulação aqui. Vamos fazer alguns testes de quanto que o banco poderia crescer de lucro. Pode ser o mesmo lucro, pode crescer muito pouco. Talvez será que vai reduzir? Muito difícil. Então, essa simulação que a gente vai fazer, tá? Então, primeiro caso aqui, vamos deixar aqui na tela. Vamos lá direto para pegar um Excel para a gente fazer essa simulação aqui, tá? Então, vamos pegar o caso do Banco do Brasil, tá? A gente está aqui na tela. Então, por exemplo, o Banco do Brasil ele está fazendo 37 a 40 bilhões de reais, né? Uma média aí de 38,5 bilhões de reais para 2024, tá? Ainda estamos gravando esse vídeo, ainda não terminou o ano, a gente não sabe quando ele vai fazer, vai ficar bem próximo disso, tá? Então, vamos supor que no ano que vem ele vai crescer cerca de 5% de lucro. É bastante conservador esse número. Vamos chegar lá em 2025 fazendo cerca de 40 bilhões de reais, tá? Lembrando que o payout, né, é de 45%. Então, necessariamente, ele precisa distribuir 45% do lucro, o que daria uma distribuição da ordem de 18 bilhões de reais aproximadamente, tá? Lembrando que eu estou gravando esse vídeo aqui, a empresa, né, se a gente pega o valor de mercado, que é a quantidade de ações vezes, né, o preço da ação no dia, né, o Banco do Brasil vale aproximadamente 140 bilhões de reais, tá? Então, com isso, eu chego aqui num dividend yield para 2025 da ordem de 13%, tá? Se você está comprando sempre, né? Ô Marco, as ações caíram, despencaram, vamos supor que as ações caíram 20%, tá? Então, o banco passou a ser avaliado a 110, 112, 115 bilhões de reais, tá? 112 bilhões de reais aqui, por exemplo, ou seja, as ações se desvalorizaram e o valor de mercado no momento que você está comprando vale 112 bilhões de reais, ou seja, o seu dividendo, o seu yield on cost, ele vai ser maior. Se a lucratividade, se a projeção não se alterar, se ele continuar projetando, né, entregar 40 bilhões de lucro no ano que vem, o seu dividendo vai ser melhor do que o meu. O seu dividend yield, né, tende a ser 16%, tá? Então, esse número é um número muito bom, tá? E na minha visão, esse tipo de operação, esse tipo de ação que o investidor deve continuar priorizando em dezembro e talvez ao longo do ano de 2025, assim como foi o ano de 2024, né? De pegar o retorno das nossas carteiras, da minha carteira, das nossas carteiras aqui da MSX, as carteiras mais previsíveis, mais conservadoras, tiveram um retorno espetacular. Talvez esse seja o recado. Depois de toda essa volatilidade do mês de dezembro, né, do mês de novembro, né, dólar batendo recorde, curva de juros abrindo, muita incerteza no mercado ainda, né, sem aquele comprador marginal, o investidor continue priorizando esse tipo de empresa, esse tipo de banco, tá? Então, primeiro caso aqui, Banco Brasil, qual que é a projeção esperada? De uma forma relativamente conservadora aqui, a gente conseguiria falar aqui uns 13% de dividend yield, tá? Só recapitulando aqui quanto que vale hoje, 13%, tá? Então, vamos colocar aí uma ordem entre 12% e 13%. No preço atual, é bastante factível para o Banco do Brasil, tá?
Vamos voltar ali para a Petrobras especificamente, que a gente também tem uma avaliação da Petrobras, tá? Então a gente viu aqui Banco do Brasil e aqui a gente tem a Petrobras. A Petrobras também, já gravei vídeos, né, aqui especificamente sobre a Petrobras, mas no planejamento estratégico atual, né, apresentado para os anos de 2025, 26, 27, 28, 29, a companhia falou: eu vou distribuir de dividendos 45 a 55 bilhões de dólares de dividendos, tá? Sempre em dólares, ao longo dos próximos 5 anos, de forma recorrente. Isso vai acontecer necessariamente, né? Eu sou uma empresa que gera caixa, né? E dentro da minha política de dividendos eu vou distribuir. Mas eu posso distribuir de 5 a 10 bilhões de reais de dividendos extras, né? Extraordinários, tá? Ou seja, a companhia poderia distribuir de 50 até 65 bilhões de dólares nos próximos 5 anos, tá? Então, vamos voltar na nossa planilha lá, vamos fazer uma simulação do que seria a Petrobras, né, em termos de distribuição de dividendos, tá? O que a gente tem aqui na Petrobras? Aqui eu coloquei o mínimo, coloquei o máximo e coloquei a média para os próximos anos, tá? Então, o que a gente tem aqui? Vamos pegar um câmbio, né? Peguei um câmbio aqui aproximado de 5,9, né? Quanto que vale, quanto que isso vai se traduzir em dividendos, tá? A companhia vai distribuir de dividendos, tá? Uma média, um valor aproximado, ao longo dos próximos anos, 339 bilhões de reais, tá? O que daria por ano aproximadamente 67, 70 bilhões de reais, tá? No atual momento, né, como a Petrobras vale aproximadamente 526 bilhões de reais de valor de mercado, a gente chega num dividend yield de quase 13%. É um número muito bom, muito forte, né? E por isso que essas ações não caem. Ah, Marco, comprei e as ações caíram, né? As ações caíram 20%, né? De repente, a empresa começou a valer 421 bilhões de reais. O seu dividend yield, se você comprar naquele momento, né, projetado tudo mais constante, passa a ser 16%. Tá? Então, esse recado que eu queria falar para vocês. Marco, o que priorizar? Seja para dezembro, seja para o ano 2025. Tudo mais constante. Pelo menos no Brasil, a gente tem ainda um cenário de muita incerteza, né, muita volatilidade. Né? Assim foi o mês de novembro, né? E assim foi o ano de 2024 até esse momento, né? De muita volatilidade, e as ações das carteiras mais previsíveis, mais conservadoras e principalmente mais líquidas, né? O investidor consegue montar operações estruturadas, trabalhar com opções, né? Se proteger dessas ações, mas principalmente essas duas ações, Banco do Brasil e Petrobras, né? Embora a gente saiba que tenha o risco político, né? O risco de governo, mas os múltiplos negociados, né, já justificam esse preço. São múltiplos muito baixos para 2025. Né? Já está no preço esse risco político. Mas, ao mesmo tempo, esses dois ativos, Banco do Brasil, né, e Petrobras, gera muito caixa, gera muito valor para acionista e vai continuar distribuindo muito dividendo. A gente acabou de ver aqui, caso do Banco do Brasil, né, em torno aí dos seus 13% para o ano que vem, e o caso aqui da Petrobras, em torno de 12%, 13%, é bastante factível trabalhar com esse cenário, né? Lembrando que depende, lógico, do valor de mercado. Mas se você está olhando para essa estratégia, você depende menos, né, do valor de mercado. Né? No momento, você vai aumentando sua alocação e você sempre olha para o seu yield on cost. Tá? Se você quiser, lógico, receber uma análise gratuita, né, do nosso time de consultores aqui, é só entrar em contato com o nosso time aqui pelo nosso WhatsApp de atendimento da MSX, que fica sempre aqui embaixo, tá? Então deixa nos comentários se você tem Petrobras, se você tem Banco do Brasil, ou se não, se você está aumentando o seu investimento em ações, mas via ações mais agressivas, né? Outro tipo de ação, né? Se você prefere outras empresas para também surfar esses bons dividendos, tá? Então as empresas estão saudáveis de uma forma geral, de fato, essa é uma forma também de mostrar como os ativos estão descontados em bolsa, né? Se tem empresa entregando dividend yield de 10, 11, 12, 13, 14%, também é porque os ativos estão muito descontados em relação à sua própria geração de caixa. Mais uma forma de mostrar como a nossa bolsa está barata, mas se você usa essa estratégia, né, você tende a ter esse retorno praticamente contratado ao longo dos próximos trimestres, tá? Então, lembra sempre de deixar aqui nos comentários se você tem Banco Brasil, Petrobras, ou conhece ou preferem outras ações para essa estratégia aqui, tá certo? Tenha uma ótima semana e a gente se vê aqui na nossa sala live de domingo na semana que vem. Até mais!
Tchau!